Está começando mais um episódio do Wall Street Cast aqui em Nova York, direto da Times Square, para a gente falar sobre um tema muito interessante, que é o seguinte: todo mundo quer dar certo na vida e para isso você acaba negligenciando talvez outros aspectos. Em geral, esse principal aspecto a gente poderia chamar de saúde. Então a gente vai debater aqui com dois experts no assunto sobre como a gente combina saúde financeira e saúde, né? A saúde mental. Os convidados são o papai financeiro, o Thiago Godoy. Seja muito bem-vindo ao Wall Street Cast. Falou meu nickname, né? Seu nickname, prazer. Já é intimidade, né? Já muito vai. Bom. O Thiago, ele escreveu o livro Emoções Financeiras, que está aqui com a gente. É um cara que vem estudando esse tema e tem todo um histórico. Escreve para a Infomoney, trabalha na área de educação financeira na XP, entre outras coisas que ele vai contar aqui. E, junto com a gente, a Isabela Camargo, que já é muito conhecida para os brasileiros pelo histórico no jornalismo, mas por ter levantado a bandeira de mostrar a importância da saúde mental, por ela ter passado pelo burnout. É uma história pessoal que eu acho que de alguma forma ela vai comentar aqui, e por, no meu entendimento, ter se transformado numa embaixadora que fala sobre a produtividade sustentável. Isabela, muito bem-vinda. Obrigada, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui contigo, com o Danilo. Papai financeiro, meu marido, né, gente? Então não preciso nem agradecer por estar aqui hoje. Já todo dia comigo, já. E obrigada pelo tempo de todos que estão nos escolhendo, né, para ouvir falar desse casamento que quanto mais você evita, mais você sofre. Então tá na hora da gente unir saúde mental com saúde financeira. Vamos lá. E Danilo Santiago, meu parceiro de sempre. Eu acho que até dispensa apresentações. Eu já sou figurinha já repetida, né? Consultor de assuntos aleatórios. Eu estou aqui Enfim, sempre ele sempre se vende de um jeito super humilde, mas o Danilo é um cara, um parceiro. Ele gere fundos de investimento, alguns dos fundos de investimento que são meus, mas é um cara fora da curva, super estudado, super respeitado em Wall Street, um dos caras mais importantes aí no mundo do mundo de ações aqui no mercado americano, mas no fundo mesmo é muito mais uma conexão pessoal, porque ele mora muito perto da minha casa, a gente sai para pedalar junto e acaba que no fim da história é isso, né, que aproxima as pessoas, né? Geralmente é o aspecto pessoal. Mas vamos lá. Eu acho que a minha abertura é a deixa para essa história, porque eu diria o seguinte: quando a gente nasce, está crescendo, vários aspectos sociais ou a nossa família, a gente vai recebendo estímulos que acaba, por um motivo ou por outro, a ideia não é aqui diagnosticar isso. Várias pessoas assumem um papel de eu quero vencer, eu quero ficar rico, eu quero ganhar grana. É muito difícil você ver uma pessoa muito nova e falar assim: não, minha prioridade é ser saudável mentalmente, emocionalmente. Isso é que eu quero fazer da vida. Eu, pelo menos, nunca não ouvi dessa forma. Geralmente, a pessoa que quer dar muito certo segue nessa linha e depois percebe que ela estraçalhou e negligenciou outros aspectos da vida. É assim que vocês veem? Você sabe que teve uma pesquisa recente que eu participei de uma empresa de educação. É uma amostragem pequena, foram 500 pessoas, mas o salário para essas pessoas de alta performance, ou seja, nós estamos falando daquela mão de obra ultra qualificada, né? O salário é tão importante quanto o ambiente saudável para a mente. E eu ainda vou fazer aqui esse recorte, tá, gente? Saúde mental e saúde física, nós estamos falando de saúde. Então, quando você fala, eu nunca vi alguém falando, eu quero ser saudável mentalmente, pode ser que isso não esteja sendo verbalizado, mas na prática tem muitos talentos saindo de grandes empresas com excelentes salários, mas porque o ambiente é tão ruim, a pessoa ela fica tão doente por estar naquele ambiente, que ela já percebeu que não adianta ter um alto salário se ela tiver uma baixa qualidade de vida. Mas é que pelo menos minha sensação, quando você é muito jovem, você não racionaliza dessa forma, né? Você não consegue ter essa visão ampla. A gente vive numa cultura, a gente aprende tudo, né? A gente é ensinado para o bem ou para o mal.
Não estou dizendo que isso é ruim, mas a gente vive numa cultura competitiva. Então você vai para a escola, estuda, tenta entrar na melhor faculdade possível, tenta chegar no melhor emprego possível, ou empreender para dar certo. E essa cultura do sucesso, ela está atrelada a muitas horas de trabalho e eu concordo 100%. A gente vai nessa toada até que em algum momento acontece alguma coisa que a gente... Opa, peraí. Será que é por aí o meu caminho? Será que eu consigo? Será que o meu caminho vai continuar sendo assim? Então, eu vejo muito isso acontecendo com a parte financeira também. Esse clique que a pessoa tem e fala, caramba, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é o que eu estava fazendo até agora. Seja porque ela trabalhou demais e teve um problema de saúde, seja porque ela trabalhou demais, ganhou dinheiro e não conseguiu ver aquilo dando frutos para ela, e ficou presa num sistema que ela se sente sufocada. Isso eu vejo acontecendo todos os dias. Eu vou ser super questionador aqui para enriquecer a conversa. Esse perfil das pessoas que são super bem-sucedidas e falam não basta a grana se o resto não é legal o ambiente, é porque muitas vezes, se não todas, elas já estão numa condição que ela pode se dar ao luxo, até por ter criado um lastro ou por ter tamanha credibilidade e procura no mercado, ela pode falar, não tá bom aqui, tchau, até logo, vou para outro. Mas isso não é... Eu acho assim, a imensa maior parte das pessoas que vão nos assistir talvez não se enquadrem nesse modelo. Tá. E o modelo habitual é assim, não sinto que aqui é o melhor lugar, meu salário não é ruim, mas não é fácil achar outro trabalho e a coisa tá estranha aqui, não tá me fazendo bem, mas não dá para eu puxar a cordinha, o ônibus lá atrás, né? Puxava a cordinha para parar no próximo ponto e vou descer, não dá. Posso... Claro, deve. Adoro essas resistências. Quer trazer alguma, Tio? Quer trazer alguma, Danilo? Não, depois a Você gente já acha vai alguma coisa. trazer o complemento aqui. Eu não sei quais são os números dos Estados Unidos, mas no Brasil nós temos cerca de 10 milhões de desempregados. Ao mesmo tempo, temos apagão de mão de obra. O que isso significa? Falta de qualificação. Falta de atualização de identidade, como nós já falamos aqui no podcast. Por quê? Se eu estou vivendo num contexto em que o que eu sei fazer está sobrando e estão procurando pessoas que precisam de uma habilidade que eu ainda não sei, será que eu também não posso buscar uma nova habilidade? O que eu quero dizer, Bruno, é que nós sempre teremos resistências à mudança, porque o nosso cérebro aprendeu que para a gente chegar até aqui, ele precisa poupar energia. Então é muito mais fácil eu continuar num lugar ruim do que sair deste lugar que eu já conheço e sobrevivi até aqui e ir para um lugar novo. Fez sentido até aqui? Então isso é pura ciência. Ciência da sobrevivência. Se eu vou gastar mais energia para fazer uma mudança, eu não vou mudar. Eu vou ficar aqui, que eu sei que é ruim mesmo, mas se eu mudar, eu vou gastar mais energia. Então, por que eu estou dizendo isso? Enquanto tivermos raciocínios como esse, eu não posso escolher, você vai ser sempre escolhido e nem sempre essas escolhas vão te trazer coisas boas. É que a pessoa tem medo, né? Mas o medo... Ela fala, como é que eu vou abrir mão? É com isso que eu pago o meu aluguel? Então, mas veja, você não precisa entrar entrar com o pé na porta e tomar decisões radicais. Aliás, eu sou absolutamente contra qualquer tipo de extremismo e radicalismo. Mas se você tiver consciência disso que nós estamos falando, você começa a se planejar financeiramente para ter liberdade de tomar decisões que vai te trazer prosperidade real. Para mim, prosperidade real é aquela em que você vai conquistar o que você deseja, mas sem prejuízos pelo caminho, que é o que eu falo na produtividade sustentável. Não vai adiantar nada você conquistar o mundo e perder a sua saúde e os seus relacionamentos. Isso aí dá uma boa discussão. Isso é uma boa discussão. É porque eu sou aquele cara que a minha crença é o seguinte, se você quiser se sobressair, dar muito certo em uma área, não tem jeito, você vai ter que se lascar. Então, o Thiago... Por um tempo. Por um tempo. E essa é a inteligência. Vou pegar esse gancho. O Thiago... Não estamos mais na idade, mas vamos imaginar que somos amigos ali, adolescentes, e o Thiago fala, eu quero virar, já nada desde criança, fala, eu quero virar o novo Michael Phelps. Tá. Então eu vou falar, filhão, é o seguinte, você vai nadar 7 dias por semana, ele nadava 6 horas, você vai nadar 7. E é isso. E quando você estiver doente, você vai nadar,
E quando você estiver desmotivado, você vai nadar. E quando você não quiser nadar, você vai nadar. E ainda assim não te garante nada. Te garante só que você vai virar um bom nadador. Sim. Mas ainda tem outras competências. Né? Mas não tem como, você vai se lascar. Não tem como. Vou fazer um gancho aqui. Porque é muito pertinente isso. A gente tem... Bom, retomando aqui, a gente tem uma educação para... Né, e a querer vencer. E a competitividade, ela... Desculpa te interromper, é que isso no Brasil é muito assim. Mal visto, a gente está aqui nos Estados Unidos. Se a gente fala com o americano, eles não têm esse drive, a cultura é outra, porque o cara sabe que mesmo ele sendo um medíocre, ele vai viver bem. No Brasil, ou você dá muito certo, ou você passa muito perrengue. Perfeito, mas aqui também tem uma cultura da competitividade mais externalizada. A gente no Brasil vive quase um negacionismo, né? Não pode ser competitivo. Mas na prática nós somos competitivos porque todas as espécies vivas competem para viver. Isso é uma característica biológica, não é uma escolha. É isso que eu acho que é importante a gente deixar claro. É biológico, está dentro do nosso cérebro. O ponto que a gente está tratando aqui juntos, e são assuntos que se conversam totalmente, é entender aonde está o ponto de virada. O que é isso? Você trouxe muito bem esse ponto. Cara, para você conseguir crescer, você vai ter que se lascar por um tempo. Porque você vai ter que sair da média. Você vai ter que estudar mais, vai ter que trabalhar mais. E a gente compra, né? A gente compra essa ideia de sucesso. Ok. Você se lascar por um tempo, lascar no bom sentido, né? Você conseguir fazer isso sem perder outras coisas que são importantes. Porque até onde vai, né, esse comprometimento? A gente viu nas Olimpíadas atletas que estavam lá, você falou da natação, eu lembrei, que estavam lá admitindo publicamente pela primeira vez na história que por questões de saúde mental estavam abandonando, estavam se retirando do seu, né, da sua dedicação. Existe um ponto de limite. E aí eu acho que só para levantar a bola para a Isabela, muito pessoal, né? Que é totalmente pessoal. E eu vou levantar a bola para a Isabela, que eu conheço, a gente tem trabalhos muito complementares, já está junto há muito tempo. Esse ponto de limite não é óbvio para ninguém. Né? E não é possível dizer aqui está o ponto de limite, sigam esse ponto de limite. Né? Igual a gente quer ter fórmula pronta na internet. Aí. Não tem. É um processo de autoconhecimento que vai ter esse equilíbrio para a decisão. Será que eu estou feliz no meu trabalho? Tá bom, eu preciso do dinheiro para viver. Será que o dinheiro para eu viver eu consigo de outra maneira? Todo mundo tem medo de arriscar. Não é fácil você largar um emprego. Ah, mas eu odeio o trabalho. Acontece assim, né? Eu odeio meu trabalho, eu odeio meu chefe, eu vou chorando pro trabalho, mas eu tenho medo de ficar sem dinheiro. E aí ela de vai não pagar a lá. conta. E a gente vive nesse desespero do negócio de pagar a conta. E é claro que não é simples para ninguém. Principalmente para quem tem o limite ali de não comer no próximo mês. Mas eu vejo, a gente fala muito para esse ambiente corporativo, que são de pessoas que têm dinheiro para comer no próximo mês. Que já estão no mercado de trabalho, às vezes, por que ela não vai abandonar um cargo alto? Estou querendo dizer que o seguinte, só para fechar aqui, para levantar para a Isabela e para abrir para vocês. Que eu falo isso no Emoções Financeiras, ela fala ela isso... Ela pegou o livro aqui. Vai fazer a leitura. Eu vou trazer um exemplo de um outro atleta. Vamos lá, vamos fazer só para fechar aqui o raciocínio e você complementar. Se a gente não organiza essa parte do dinheiro em algum momento, ela vai se tornar uma armadilha, vai se tornar uma prisão para nós. E a gente vai sim ter que enfrentar um chefe tóxico, vai ter que chorar indo para o trabalho porque a gente não está conseguindo equalizar o dinheiro, a gente vive dependente do dinheiro. Eu vou deixar vocês fecharem a ideia, é que eu fico interrompendo que a cabeça fica a 300 e a Isabela assumir, mas no fundo eu acho que daí entram até outros questionamentos. Eu acho que você tem que ter a capacidade de falar, meu chefe é um tranqueira, aqui não é o ideal, mas não me abala e vamos embora porque eu sei onde eu quero chegar e eu vou engolir esse sapo aqui. Eu vou engolir esse Você sapo. Você levantou a bola muito alta agora, eu acho. Vamos lá. Até engasgar com o sapo, né? Vou engolir esse sapo aqui até um determinado tempo. Que tenho prazo para acabar esse sofrimento, né? Primeiro a gente tem que entender o que é medo real e medo imaginário. Então, já explicamos. O medo vem da ciência da sobrevivência pela preservação da nossa espécie. Tenho medo de dar errado, tenho medo que tudo aconteça errado, então eu vou ficar aqui com ruim, porque assim eu poupo energia. O nosso cérebro pensa assim, e eu explico isso aqui no meu livro. Tá? Meu livro é Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, está na 3ª edição. E
falo aqui dessa parte do cérebro, por que nós chegamos e estamos como estamos. Mas quando vocês falam do esporte, e aí eu preciso substituir uma palavra que você falou, porque o seu espaço nesse podcast ele é muito importante para a educação e saúde, que é a minha praia diária. Substituir a palavra tenho que me lascar por tenho que fazer escolhas. Eu tenho que ter clareza e consciência e humildade de saber. Terei que fazer algumas escolhas. Quando eu menciono aqui no livro, no outro capítulo, Tempo no Esporte. Esse livro é para quem quer fazer as pazes com o tempo, tá? Tem 150 entrevistas de pessoas que marcam o nosso tempo. E aí aqui no capítulo do esporte, por exemplo, eu entrevistei o Bernardinho, o Gustavo Borges. E aí quando eu perguntei para o nosso atleta olímpico Gustavo Borges, eu falei assim, Gustavo, o que um atleta olímpico precisa para ganhar medalha? Porque todos treinam 4 anos. Chega lá nas Olimpíadas, qual é a diferença entre aquele que vai ganhar ou não medalha? Ele me dá lá uma resposta, que está aqui no livro, mas sobre o que você falou. Eu perguntei, quantas horas vocês treinam? 16 horas. Eu, rapaz, mas o tempo de sono? E ele falou assim, não, Isa, atleta de alta performance inclui no tempo de recuperação o tempo de repouso dentro do treino oficial. Então, assim, não é brincadeira o tempo de recuperação. Aí eu perguntei, poxa, mas você era super jovem quando você participou das Olimpíadas, né? Usando as suas palavras, eu perguntaria, você teve que se lascar? Né? E ele falaria assim, abre aspas. Tive que focar mais, fiz outras escolhas e mais sacrifícios. Não saía à noite, não bebia, treinava 5 horas por dia, 6 vezes por semana, tinha obrigação de me alimentar bem e descansar. Aliás, descansar faz parte do treino. Recuperação física e mental é fundamental para qualquer trabalho. O tempo faz parte do DNA de qualquer coisa. Então é fundamental você ter disciplina e rotina. Assim você consegue o direcionamento daquilo que precisa ser feito. Então, na carreira como nadador, o Gustavo Borges, ele me deixa uma grande lição que eu compartilho aqui. Você precisa ter clareza do que você quer fazer e quais renúncias você vai ter que também fazer para alcançar o seu sonho. Senão a gente só pensa assim, eu quero chegar do ponto A ao ponto B. E aí eu chego e pergunto, como? Você quer ir a qualquer custo? A qualquer custo? Então vamos passar ali na farmácia, a gente vai comprar um monte de anestésico, que eu também usei, para dar conta de um estilo de vida insustentável. Percebe? Então, quando nós somos mais jovens, a gente tem um excesso de confiança tremendo. Danilo, você já... já viu o ponteiro do combustível chegar na reserva e pensar assim, dá para chegar? Não, porque eu sou um cara previdente. Mas nem quando você era jovem? Olha, então, algumas vezes. O Danilo é muito certinho. Outro dia eu perguntei alguma coisa para ele assim, que eu já fiz 1000 vezes, tipo, sei lá, molhar papel higiênico e jogar no teto do banheiro. Isso eu nunca fiz? Enfim, coisas assim, eu sou o cara mais sem graça que tem, ele fica perguntando essas coisas. Você também não fez isso? Mas então... eu acho que o que você está falando tem lá numa cena do Pequeno Buda, que ele sai daquela vila maravilhosa e começa a andar com aquele pessoal que não toma banho, as unhas crescem, etc. E ele vê um mestre passando com uma criança e falando que para o instrumento de cordas ali tocar bem, não pode estar nem too tight, not too loose, nem muito apertado, exato, nem muito solto. Exato. Eu acho que é isso, né? Exato. Excelente. Então tem esse componente que não é fácil de você errar, de você, ou pelo menos tentar ter uma solução ideal para o seu caso, mas você vai errar. Né? Ou seja, você vai tentar... Errado você diz na dose, né? Na dose. Ou vai ser too tight, exato, aí você vai ter um burnout. Exato. Ou vai estar too loose, que eu acho que é o que você está falando, fala, poxa, mas não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Exato. Mas, para você pensar em altíssima performance... vai ter que estar mais tight. Você, por um tempo, vai estar à beira de espanar. Então, mas eu tenho 2 perguntas. Como é que você sabe que você não está para quebrar a corda? E tem uma outra pergunta um pouco mais longe, que é o seguinte. Você vai errar várias vezes nessa calibragem? Vai. Em retrospecto, quando você olhar para sua vida, claro, você fala, poxa, eu deveria ter apertado mais? Ou deveria ter soltado um pouco? Soltado mais. Então, 2 perguntas. Como é que você calibra Perfeito. isso? E como é que você faz para estar bem com você mesmo, com seus erros? Porque eu acho que isso é importante, né? Porque você vai errar. Quer responder ou eu posso começar a ti? De forma muito simples. Como que você vai saber quais são os seus limites? Seu corpo vai dizer. Como assim? Se você estiver cansado e não dormir e
continuar na ilusão de que dormindo pouco eu consigo produzir mais, desculpa, isso é uma ilusão. Então, o seu corpo vai te mandar sinais, assim como a atmosfera manda sinais. A gente está gravando esse podcast incrível aqui na Times Square, Nova York, o céu tá azul. Aliás, eu lembro quando a gente fez o primeiro podcast, Bruno, eu perguntei, se o céu fica escuro aí em Nova York, né, o que vai acontecer, né, durante o dia? Vai chover. E aí eu brinquei, em qualquer lugar do mundo, o céu tá ensolarado assim, começa a escurecer, começa a ventar, vai chover. Se você não fechar a janela, é responsabilidade de quem? Minha. Sua. Certo? Não vai adiantar depois reclamar para São Pedro. Gente, São Pedro tá cheio de coisa para fazer. Ele não quer molhar a sua sala, entende? Então, nós já aprendemos a observar os sinais que a atmosfera manda. Mas ainda não temos humildade para reconhecer os recados, as mensagens que o corpo vai enviando quando estamos ultrapassando o nosso limite. Que são cansaço, dores constantes, dor de cabeça constante, dor de estômago constante. Nós comecei com uma alergia, nós comecei com uma queda de cabelo. O seu corpo está se manifestando. Então, para mim, respondendo de forma bem objetiva, como saber quais são os meus limites? Ouvindo os seus sinais. Físicos, então. Físicos, absolutos. E não emocionais? Também. Mas é que primeiro você começa com o físico. Os emocionais seriam quais? Ansiedade. A ansiedade vai fazer você não dormir bem. Então, se você está com sono e não dorme, porque o seu estado emocional está abalado, então é muito mais fácil você mudar pelo tempo de sono do que já começar a calibrar os seus comportamentos. Porque o que já aconteceu comigo foi, estava lá 300 por hora no ponteiro, não dava para ir mais, e eu me sentia bem. Falei, tá tudo certo, dormindo bem, comendo, tudo normal. Mas emocionalmente começa um sentimento de desaprovação, de descontentamento, não tô gostando disso. Começa alguns alertas de tá ficando muito desbalanceado. Isso aqui não vai espanar, vai estourar esse negócio aqui. O motor vai sair de giro. Então, mas você sentiu isso e você fez algo em torno disso? Aí você toma uma ação, né? Pronto. Porque senão, realmente, Ótimo. aí é o burnout, né? Aí é quando você fala... O burnout é um dos problemas. Eu não vou chamar de burnout, mas é onde você, na minha linguagem, igual eu falei... O cara se lasca, onde você espana, né? Fala, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Aí é onde vem, talvez, não sei, o espanar se é eu vou entrar em depressão, se eu jogo tudo pro alto. O excesso de né? estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Então, o excesso de estresse, porque quando você fala estou a 300 por hora, significa sob estresse constante. Sim. Ponto. E o estresse não é o problema. É o estresse ruim em doses cavalares. O estresse é fundamental para a gente estar aqui. A gente, para estar aqui, nós tivemos momentos de estresse que nos fizeram buscar habilidades. Vai trocar dólar, ver o tempo, que hotel que nós vamos ficar. Tudo isso te gera um estímulo para agir. Mas o excesso de estresse, quando você fala que estou a 300 por hora, vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Eu acho que essa coisa emocional também, a gente não tem a habilidade de reconhecer, né? Não somos ensinados a entender as emoções. A nossa inteligência emocional é muito falha. Então, às vezes, você está vivendo um momento que você comprou lá atrás essa ideia de sucesso, porque aonde que está esse sucesso? Uma pergunta que a gente não se faz, né? É que isso é uma pergunta ainda, uma resposta, né? Mais pessoal, complexa, que é assim, o que é sucesso? Em geral, as pessoas associam muito a dinheiro e não é, né? Eu vejo mas muito sucesso, as pessoas associando sucesso à comparação. Né? A gente vive no método comparativo, na ancoragem, que a economia comportamental traz muito. A gente ancora. Eu quero ser o melhor naquilo, mas melhor de quê? Quando você tem um objetivo muito claro, como, por exemplo, ser medalhista olímpico, está muito claro, você tem que ser o melhor do mundo naquele esporte, na Olimpíada que você competir. Na próxima, talvez não. Né? Tá mais claro esse objetivo, e aí você tem né? E aí, mesmo assim, você vê, voltando à história que eu achei isso emblemático. A gente está falando de atletas que foram criados e começaram porque tem talento, porque tem força de vontade, tem todas as qualidades que a gente valoriza na nossa sociedade, e fala, caraca, o atleta olímpico é a representação do ideal humano da Grécia Antiga, né? Que a gente, desde então, valoriza isso, né? Das habilidades, lá da época do homem vitruviano e tudo isso. Esse atleta foi lá e teve a humildade de dizer, eu não aguento. E esse eu não aguento, para mim, é um exercício, a gente fala muito disso. Humildade, ela vem depois, né, de você ter autoconhecimento, de você dizer, cara, eu sou um ser limitado. E eu vou precisar abrir mão de coisas aqui para valorizar outras. Então, acho que eu concordo muito na coisa do tempo.
E em finanças é a mesma coisa. A gente consegue, por exemplo, aumentar o potencial de poupança. Queremos conquistar alguma coisa no futuro. Vamos gastar metade do que a gente ganha apenas. Vamos poupar metade e investir. Ou, né, por um tempo. A gente consegue fazer isso por um tempo. Pela vida inteira é muita coisa. Então a gente tem capacidade de se esforçar muito por um tempo. Vai variar de pessoa para pessoa. Mas o que eu acho que é o ponto que a gente trata muito aqui, e eu falo muito também no meu livro Emoções Financeiras, é reconhecer o seu modelo. Aonde está o seu ponto de virada? Até onde você vai para bancar essa história que você comprou, né? E às vezes você nem sabe de onde veio essa compra. Você nem sabe a origem dessa compra. Mas em geral, todo mundo que se mete nessa enrascada é porque perde a mão, né? Vai além do que deveria. A gente precisa ressignificar algumas palavras. O Ti mencionou aqui, você falou da Simone Biles, nesse caso específico que você lembrou? Ela, com certeza. A Simone Biles é um exemplo que eu amo falar nas palestras, obrigada por ter lembrado, Ti. Ela não parou a carreira. Ela fez uma pausa em uma prova para continuar a carreira. Então vamos repetir. Atleta olímpico, tenho uma prova. Não vou fazer, não tenho saúde mental para concorrer a esta prova. Eu faço uma pausa nesta prova para continuar a carreira. Então você aprova o que ela fez? Absolutamente. Porque eu questiono. Então, mas Bruno, veja, do que nós estamos falando, tá? E essa é a minha principal mensagem. Uma das minhas principais frases que eu tô doida para colocar numa camiseta, aliás, se tiver alguém tá assistindo aqui que faz camiseta, fala comigo depois. Preciso de empresa de camiseta e pijama. Você precisa desacelerar para continuar o movimento. Isso eu não discordo. É disso que eu estou falando. Mas o que eu não aprovo é o seguinte, ela é atleta olímpica top. Não, ela é top. Bruno, no Brasil a gente tem o padre Fábio de Mello e o padre Marcelo. Os dois tratam de saúde mental publicamente. O que eles são? Fraude? Não. São seres humanos? Não, tudo bem. Não é falta de Deus. Não, eu sei, percebe? mas ela escolheu ser atleta olímpica. Ela escolheu ser ginasta. Tá. Chegou lá num nível altíssimo. A carreira de um atleta, e eu fui atleta profissional, dura muito pouco tempo. Sim. E Olimpíadas, então, são de 4 em 4 anos. Então você vai participar de quantas? 3? Acho que um ginasta não chega a 4. Não sei, não domino esse esporte. Então, você... tipo, agora não é hora, filha. Agora segura as pontas aí. Eu discordo, Bruno, porque é ser humano. Se você não fez, se as coisas desandam nesse momento, é porque então muita coisa antes foi feita errada. Concordo com então você. eu não estou dizendo que é certo ou errado ela fazer Perfeito. isso. Eu só estou dizendo o seguinte, o trabalho, alguma coisa persistente já não vinha certo. Porque não é para acontecer. Não é para... Não poderia, você diz. não deveria acontecer. Tá. Naquele momento, né? Se é um momento naquele crítico, momento. Então, você apertou a corda demais. Eu não estou... Porque senão vai ter 100 mil haters, né? Eu não estou desaprovando ela pessoalmente. Eu só estou dizendo o seguinte, não era para acontecer. Então... Eu acho que, assim, na minha visão, concordo que um trabalho que é milimétrico, né? E para você chegar onde uma atleta dessa chega, exige muito, né? Não tem... Muita entrega. Muita entrega. O que eu acho que ela fez foi muito importante, não só pelo que ela estava sentindo naquele momento, mas para colocar ali para as pessoas que até um atleta olímpico vai chegar no momento e falar assim, opa, acendeu aqui o alerta e foi logo, sim, foi agora, foi logo agora. Poderia ter sido antes, poderia ter sido corrigido, mas foi logo agora que deu problema e eu não consigo. E porque pensa assim, se ela não fizesse isso, se ela não tivesse dito que ela não aguentava mais, ela poderia... Ela iria mal. Ou ela poderia se machucar gravemente. Não, o pessoal, a mídia exagera, tipo, pode cair lá e se quebrar. Não, ela iria mal, né? Se pressupõe que um atleta, quando não está nos seus melhores momentos, ele vai mal, ele não rende. Eu corri de moto profissionalmente 17 anos e muitas temporadas, ou parte das temporadas, eu não ia bem. Eu joguei tênis profissionalmente e às vezes tinham meses que nada anda. A bola não entra. Mas o esporte não é a melhor referência. Tá. Eu vou então dar um outro exemplo de uma das principais executivas de um dos maiores bancos do Brasil que eu atendo. Nós estamos falando aqui, Bruno, de calibrar o ego para definir o que é suficiente. A Simone Biles em questão, que nós estamos aqui falando, né, a pausa que ela fez publicamente ou não.
o quanto isso representa neste momento que nós estamos falando de saúde colocar mental. a saúde mental na pauta. O que nós estamos falando aqui, gente, é o quanto a sua saúde mental vai impactar nas suas decisões e está muito evidente. Se você não parar no farol vermelho, o farol fechou. Se você não quiser desacelerar para continuar o movimento e passar no farol vermelho, qual é a chance de acontecer um acidente? Enorme. É disso que eu estou falando. Então, quando eu falo, precisamos ressignificar algumas palavras, é isso. Quando eu falo de pausa, não estou falando para você abandonar o seu trabalho de novo, meter o pé na porta e tô saindo desse lugar. Não! É você respeitar os sinais do seu corpo, porque você está ultrapassando seus limites, o seu corpo está te mandando mensagens, dores são mensageiras. Não tem nenhuma dor nesse corpinho que não esteja querendo te dizer algo. Dor física ou incômodo emocional. A diferença é se você vai prestar atenção nisso e buscar a origem, ou você vai passar na farmácia, buscar um anestésico e tudo mais. Então, as pausas são fundamentais para continuar o movimento. Quando a gente é mais jovem, eu brinquei com você, Danilo, se você já viu o ponteiro lá na reserva e falou, vai dar para chegar? Porque eu já empurrei muito o carro, achando, dá para chegar. E sempre lembro de uma história muito triste para nós brasileiros, quando o piloto do avião da Lamia provocou acidente com a delegação da Chapecoense. Por quê? Excesso de confiança. Não precisa abastecer não, dá para chegar. Então, é disso que eu estou falando. A produtividade sustentável, a saúde mental, este casamento com a saúde financeira, ela precisa que você pare um pouquinho, reavalie se o que você está fazendo, o que uma decisão está impactando na sua vida e vice-versa, o que sua vida está impactando nessas decisões. Por quê? A gente se acha muito importante e toma decisões ultra-racionais, isso não vai trazer consequências na minha vida. Vai! Aliás, se você tiver alguma imagem do Super-Homem ou da Mulher... Tem alguma imagem do Super-Homem e Mulher Maravilha, Danilo, na sua casa? Não tem. Não tem. Tem a sua, Bruno? Acho que é ruim ter, né? Que bom. Não. Se você tiver alguma imagem, joga fora. Porque Não essas existe. imagens é que alimentam essa nossa ilusão de que eu tô vendo o ponteiro para parar para abastecer e não vou parar. Meu corpo tá pedindo para descansar e você não vai descansar. Então, concordo que existem fases da vida em que eu vou ter que apertar mais. Quando eu menciono essa diretora, que é muito próxima a mim, que está diante de muitas vidas de São Paulo nesse banco, ela me diz, Isa, eu durmo bem, eu como bem, mas como é que eu posso ter sentido isso? Ela sentiu uma dor aguda numa determinada circunstância. Eu falei, pera lá que nós temos que achar então qual é a origem. Se você quiser só me dizer que não, tô dormindo bem, tô fazendo atividade física, tô comendo bem, não tem problema nenhum, beleza. Mas é você com você. Quando ela me diz, tô trabalhando 14 horas por dia. Falei, poxa, mas de repente a gente pode ajustar um pouquinho? Pode ser 12? Depois pode ser 10? Eu não tô falando para parar de trabalhar, tô falando para ir desacelerando para continuar o movimento. Tá? Qual foi a resposta que eu ouvi? Mas é muito fácil para mim. Tá lá em casa jantando, né? E com meu marido e abrir o telefone e responder um e-mail. Então, não é porque o que eu faço é fácil que eu vou fazer até adoecer. Então, não importa a sua meta financeira, o seu objetivo financeiro. É sua responsabilidade estabelecer um estilo de vida sustentável para você alcançar o que você quiser, mas sem perder coisas importantes. Quais são essas coisas? Os seus relacionamentos representam a qualidade dos seus relacionamentos representa a qualidade da sua saúde. Então, se você está abrindo mão de relacionamentos, eu estou falando isso por experiência própria, e você está abrindo mão da sua saúde, eu fui buscar anfetamina para dar conta de um estilo de vida insustentável. De que adiantava ter dinheiro? Nada, nesse caso, nada. Quando eu vejo essa chavinha que o Ti fez, né, é o coração junto com o cifrão, é isso, é para nos colocar no papel de ser humano, que sim, vamos errar, mas assim, ó, vamos esquecer os erros do passado e vamos abrir espaço para erros novos, porque tem erros que são muito na tentativa de acerto e você cresce demais. Então, de novo, ressignificar também o que é erro, o que é tentativa de acerto. Faz sentido o que eu estou falando? É muita utopia aqui. Faz muito sentido e só complementando, acho que tem uma dinâmica aqui que está dentro de tudo isso, que é a gente entender o que é suficiente. Exato. Não é uma resposta fácil, mas a gente vai ter que responder em algum momento para nós mesmos. Né? O que é suficiente? E a dinâmica do trabalho com o dinheiro... Suficiente em termos de conquista, tudo, de realização. tudo, Bruno.
O que é suficiente? Aonde está o meu suficiente? Se eu for um atleta é onde eu quero chegar, se eu sou um executivo é quanto eu quero progredir. Ah, eu quero ter 2 helicópteros. O que eu vou abrir mão para conseguir o que eu quero? E tudo bem, é um combinado, não é um julgamento moral. Ah, você não pode abandonar a sua família. Você pode, se você vai sofrer a consequência disso. Se você deixar de estar com a sua família para trabalhar 16 horas por dia, é a sua filha que vai crescer e você não vai ver. E tudo bem, tem gente que tá. E tem gente que eu conheço que está tudo bem com isso. Por isso que não dá pra gente julgar moralmente as pessoas. Cada um escolhe o seu caminho. E o ponto é você parar para pensar e escolher, porque lá na frente não adianta você voltar e falar, caramba, realmente, fiz tudo isso pro meu sucesso, pro meu dinheiro, pro meu tudo, e eu vivi uma vida onde eu não tenho relacionamentos, que é o mais importante. E os estudos mostram isso. Arrependimento das pessoas no leito de morte. É não ter dedicado tempo de vida para construção, manutenção e construção de momentos com as pessoas que elas amam. E de todos os tipos de perfis. Então, esse suficiente é um combinado que a gente tem que fazer com a gente mesmo e a gente tem que bater no peito e assumir. Né? Porque aí vai... Né? É a dinâmica da vida. Não dá para você viver numa rotina que você dá muita atenção, total atenção só para o seu trabalho e conseguir equilibrar com uma família... Porque vai ter a formatura da tua filha que você vai ter que ir. Quer um exemplo prático? O Ti, ao finalizar esse livro, né, já que é o livro mais fresco aqui dessa mesa, o Ti, para finalizar esse livro, ele fez um combinado comigo. Alguns fins de semana, ele tinha que trabalhar e eu ficava com a nossa bebê. E tá tudo certo, porque nós combinamos, nós sabíamos que haveria um prazo para entregar o livro, aí corrige o livro e tal. Então, você está fazendo os combinados ou você está ajustando os combinados com quem importa. Quando eu tive o burnout, a jornada até o burnout, eu não tinha ninguém do meu lado. E foi graças ao Thiago que ele me disse, tem alguma coisa de errada com você está muito agressiva. Só que, como que ele descobriu isso? Porque ele descobriu isso dentro de casa, porque no meu trabalho, eu não estava sendo agressiva com ninguém. Eu estava jogando o jogo, tomando anfetamina para estar lá. E aí, quando eu chegava em casa, ele viu quanto eu estava doente. Quando ele me diz assim, Isabela, você está muito agressiva. Não posso nem fazer aqui como é que eu fiz. Mas tá num TEDx, é só botar no Google o meu TEDx. Ajudar. Que eu falo. E aí eu reconheço, quando você fala como reconhecer a falta de limites, então dores, irritabilidade, depois agressividade e, por fim, ideia suicida. Ponto. Para uma atleta olímpica, como a Simone, ter falado, não vou trocar essa prova, provavelmente ela já falou, eu já ganhei um monte de medalha de ouro, né, gente? Eu vou ganhar mais uma? Eu vou preservar minha vida. Então, calibrar o ego para saber o que é suficiente é fundamental. Estabelecer combinados com quem importa na sua vida é fundamental para você alcançar o que você quer, mas desde que você faça um planejamento. Viver, Bruno, um fim de semana, um semestre, finalizando o doutorado, um projeto... Gente, tem momentos em que a gente tem que pegar mais pesado. Mas se você não tiver clareza do tempo de recuperação, quem são as pessoas que estão com você, você atropela todo mundo e se atropela. Qual o meu medo, né? Que as pessoas interpretem, talvez seja um trauma pessoal meu, que eu vejo muito isso nas empresas que eu toco. Eu vejo algumas características, algumas coisas que acontecem com frequência. A primeira delas é que muita gente não chega a lugar nenhum porque nunca quis dar duro, nunca quis se lascar. Pode ser. Então, eu falo, tá colhendo o que mereceu. Porque sempre quis viver acomodado, na buena, agora tá aí se lascando. Então, não tô dizendo, eu não sei nem como a gente confrontar isso com esse tema, né? Mas o fato é, e mais, e daí a pessoa também acaba não tendo, em última análise, uma tremenda saúde mental e financeira, porque ela tá fodida. Tá fodida de grana e tal. Mas tem a pessoa que tentou e não conseguiu, né? Ela pode ter feito aí é pior ainda, né? Ela fez todo o sacrifício e não conseguiu o sucesso financeiro ou de carreira, eu digo, de realização profissional. Eu tenho uma posição importante. Nossa, mas ela tem que errar muito, porque se ela remar, se eu remar, só vou para frente, eu não vou para trás. Talvez eu não vá tão rápido ou tão longe. Mas só para eu depois passar para vocês. E aí o meu outro receio é que eu participo também de processos de seleção de pessoas jovens. E muitos deles são contratados. E você vê um número enorme hoje de pessoas que não querem se sujeitar a nada.
Não, isso eu não faço. Eu quero ser feliz. E se manda. Você fala, onde eu fico curioso, né? E algumas pessoas eu tenho até seguido, mas todos que eu tenho, continuo tendo algum tipo de contato através de alguém, tá tudo dando errado, porque as pessoas também não têm tolerância a nada, né? Então, assim, eu tenho só medo desse discurso ficar claro o seguinte, tem momentos que tem que acelerar e depois, no fundo, é equilibrar a vida, né? Porque, no fundo, é isso que a gente está falando, né? Como se equilibra. Mas é interessante essa observação em relação à nova geração, né? A gente sempre vive conflito de geração. Toda geração vai viver conflito com a seguinte. E o que eu tenho visto dessa geração que está vindo para o mercado, eles não estão comprando o ideal de sucesso que a gente comprou lá atrás. Eles compram um outro ideal de sucesso. Generalizando aqui, né? Perfeito. Mas eles estão comprando outro ideal. Meu pai, o ideal de sucesso dele era entrar num emprego estável e ficar e crescer lá dentro na mesma empresa durante 30 40 anos. Já a minha geração... crescer lentamente e tal. Chegar lá na frente, né? E galgando os postos na mesma empresa. A minha geração, a nossa geração, já foi a geração que vou construir uma carreira, vou ter um emprego aqui, vou ter uma empresa, o sobrenome corporativo ajuda, vamos subir, vamos crescer. Eu não vejo a geração fazendo isso agora e acredito eu, e do que eu tenho lido também, né? Depois dessa Great Resignation aí que a gente viu, está seguindo muita gente estudando isso. A dinâmica hoje da internet, da multiplicidade de carreiras que você pode ter, permite sim a um jovem a buscar coisas mais fluidas. Então existe, né, o Bauman estuda muito isso, nos relacionamentos afetivos e até nos relacionamentos profissionais. Existe uma fluidez maior por simplesmente ampliação de oportunidades. O Rupert Bergman também estuda muito isso. Ele compara sociedades anteriores e mostra que a gente nunca esteve tão próspero em relação a oportunidades, em relação a nível de pessoas educadas. Pela primeira vez a gente tem mais gente morrendo de obesidade do que de fome em toda a história humana. Então, assim, nós temos um lugar com mais oportunidades do que tínhamos antes. O que a nova geração traz é um pouco dessa fluidez, que vai desde ter menos comprometimento a um emprego, eu vejo isso acontecendo, também estou no mercado, lá no Brasil, né? A uma marca, a um emprego, a um sobrenome corporativo, e mais um apego à vida pessoal, pulando, vejo, por exemplo, bons profissionais que pulam de 6 meses em 6 meses em grandes empresas. E vão pulando. Eu não vejo nada de errado nisso. Também não vejo nada de errado, mas é uma característica, né, que a gente está observando. E aí eu acho assim que por exemplo, a coisa do carro, né, que a gente comprava isso, né, nessa ideia. Eles também não estão vindo, eles já estão no Uber. Carro, imóvel. Então, são características que a geração traz e tem esse conflito, eu vejo esse conflito acontecendo. Que é um barato observar e ver, né? Mas a única coisa que eu falo, nossa, isso aí é estranho, é a baixa tolerância. Então, a gente vai ter aqui um produtor aqui para esse nosso estúdio. Olha, marquei com a Isabela e com o Thiago amanhã às 7. Então você precisa chegar às 6. Às 6 não. Às 6 não dá. Interessante isso, porque tem até uma frase muito famosa, né? Que é assim, né? Tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos bons. Tempos bons criam pessoas fracas. E o ciclo se repete. Não estou dizendo que a gente está num tempo bom, estamos criando pessoas fracas, nem que essa dinâmica é fraqueza, de forma alguma. É uma característica. Mas eu acho que é todo um movimento que a gente tem que... E está ligado ao que a gente falou sobre suficiente, sobre várias coisas que a gente está trazendo aqui, né? E só uma observação, né? Eu não estou de forma alguma generalizando, né? Sim. Porque nada dá para generalizar. Você ia falar alguma coisa, Danilo? Eu acho que toda essa parte dessa segunda parte da discussão é justamente esse medo de não apertar o suficiente e depois gerar arrependimento. Sim. Né? Para a sociedade, para a pessoa, para a família, porque aí hoje a gente estava conversando sobre investimentos e ter a segurança financeira. Se você apertar mais e gerar mais condições financeiras para a sua família, ela está mais protegida. Então, acho que quando tem uma resistência a isso, talvez também venha pelo fato de que, e se eu fizer tudo isso e também não ajudar? Que acho que são duas coisas, né? Uma é eu não apertei o suficiente, e outro arrependimento é eu apertei e não deu certo. Pronto. Como o nosso tempo está acabando,
né, por falar em tempo, nosso tempo está acabando, eu queria só dizer o seguinte para você, Bruno, que assim como você, devem ter outros líderes nos assistindo. Hoje no Brasil, eu tenho feito um trabalho que me deixa muito feliz de letramento com a liderança. Sobre o que é assédio, o que afeta de fato a saúde e a produtividade e tudo mais. E o que eu vou dizer para você e vou dizer para todos os líderes que estão nos ouvindo é o seguinte: nem tudo é para todo mundo. Esse sucesso que você está falando pode não ser o desejo de uma pessoa que ainda está num drive em que ter uma família ou ter menos do que as pessoas tá legal. E isso é para tudo. Nós começamos aqui falando, não existe receita de bolo para a sua qualidade de vida. Eu me lembro quando eu fui dar uma entrevista para o Karnal na CNN, eu estava lançando o livro, e ele disse que dormia 4 horas por noite. Quando o Karnal acabou de falar, eu falei, para, gente, ó, ele dorme 4 horas e com a biologia dele isso não traz consequências, mas na média, quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Pronto. O que isso quer dizer? Nem tudo que serve para uma pessoa que eu admiro serve para mim. Outro dia eu estava fazendo um curso, eu vi um rapaz comigo fazendo esse curso. Um dia ele estava com um Rolex, no dia seguinte ele estava com outro Rolex. E eu olhei para ele estava angustiado. Eu falei assim, gente, o problema desse rapaz não é dinheiro. Mas ele se perdeu. Ou ele está endividado para pagar esse não tá. Onde eu quero chegar, quando a gente fala do que é suficiente e o quanto aquilo que eu ouço e vejo serve para mim. Eu vou ter que experimentar. Então, esta geração é a primeira geração pós-ideias que funcionaram no passado e que não funcionam mais, de estabilidade profissional. E eu gosto de dizer o seguinte, você pode ter várias profissões, vários crachás, mas vida é uma só. Então, este comportamento que te incomoda, que deve incomodar muitos líderes, eu vou dizer, então, deixa aí e forme as pessoas que você reconhece características que querem a mesma coisa que você quer. Porque eu quero dizer que nem tudo o que te parece, todo mundo vai querer, não. De repente o rapaz só está passando 2, 3 meses. Então não perca também tempo, falando em tempo, em pessoas que não estão afim. Vão ter outras que estão. Dúvida. Vão ter outras que estão. Por isso que não existe certo e errado, não, né? Existe o que faz bem, né? Para determinadas pessoas. Mas como a gente tem um tempo limitado, assim, qual que é a moral da história? Qual que é a mensagem, né? O que quem está assistindo precisa processar, né? Assim, qual é a lição? Porque todo mundo quer ter saúde mental e todo mundo quer ter saúde financeira. Eu acho que vai ser difícil a gente encontrar alguém que fala, não, eu quero ser um duro e um doente. Um duro e um doente. No meio debaixo da ponte, feliz. É realmente difícil, é um equilíbrio. Vou falar da minha parte, a Isabela, né, fala aqui junto, porque a gente está se conectando em assuntos que não tem como, são indissociáveis, né? Sim. E a gente está vivendo um novo mundo do trabalho. É uma nova geração, é uma nova maneira. A gente está ainda aprendendo a lidar com a internet, que está aí já de forma mais presente há 20 anos, né? Vamos dizer. Então ainda tudo é muito novo. Nós vivemos, cada vez mais rápido as coisas mudam, né? Uma mudança antigamente demorava uma geração inteira. Hoje muda em 3, 4, 5 anos. O mundo do trabalho está mudando. Nosso trabalho aqui está em torno de entender isso, traduzir e trazer para as pessoas. Não tem uma fórmula, nem no trabalho, nem no dinheiro, mas uma coisa é certa, elas têm que andar juntos. A PwC pesquisa todos os anos saúde financeira dos colaboradores nas empresas. A pesquisa deles é aqui nos Estados Unidos, todos os anos. A principal causa de queda na produtividade, depois da morte de um familiar, que não tem como evitar, é a questão financeira. Um colaborador endividado produz muito menos. Fica procurando solução para o seu problema pelo menos 3 horas por semana, toda semana. Um colaborador endividado tem problemas no relacionamento na casa dele. Tem problemas com a esposa, com os filhos. Tem problemas de queda de produtividade e de saúde mental. Se ele ganha mal ou bem, é uma questão relativa a como ele usa esse dinheiro. Então, quando a pessoa começa a ter mais domínio sobre a vida financeira dela, sobre as suas emoções por trás das suas decisões, sobre o direcionamento que ela dá ao seu dinheiro, ela fica mais confortável, literalmente, porque ela vai ter mais equilíbrio e como atravessar um problema, atravessar uma emergência.
consequentemente, ela sobra banda larga mental, Saúde. né? Sobra cérebro para ela dedicar à família, ao trabalho, à produção e ao que importa no resultado. Então, a pessoa, independentemente de onde ela está trabalhando, o que ela faz, o quanto ela ganha, ela tem que saber lidar com esse recurso para que ela possa progredir na carreira dela mesmo e dar resultado para ela e para onde ela está aportando o conhecimento dela. Então, esse é um assunto que tem que ser lidado pela pessoa no ambiente individual e, acredito eu, e tenho feito muito isso nas empresas também no Brasil, no âmbito corporativo. Pensarmos em como levar isso para as pessoas num contexto de empresas, né? Como uma forma de ajudar as pessoas a lidarem melhor com a sua vida financeira. Outro dia encontrei uma amiga, para fechar, tá? Respondendo a sua pergunta, como é que a gente faz? Encontrei uma amiga em que ela não precisa mais trabalhar nesta vida. Porque ela Já tem ganhou bom muito lata. dinheiro, ela já ganhou muito dinheiro, ela tem trabalhado muito, muito, muito. E ela me disse assim, Isa, minha vontade, sabe qual é? Vender tudo e virar uma hippie. Aí eu falei, minha querida, aonde você se perdeu? Não precisa de vender tudo para virar hippie, na verdade. Né? Para virar hippie sem nada mesmo. Mas assim, a ideia dela foi, ela tá muito triste, o problema não é dinheiro. Tá muito triste, ela falou assim, eu tenho vontade, Isa, de vender tudo e viver na roça como hippie e tal. E eu disse, onde você se perdeu? Essa pergunta é ótima, porque é exatamente isso. Onde ela você se perdeu? Porque não era... Porque não pra sabe o chegar- suficiente. Por que eu estou dando este exemplo? Porque saúde financeira não tem a ver com quanto você ganha, mas como você gasta o que você ganha. Como disse o Ti, para fechar, o que a gente precisa? Treino. Assim como falamos tanto dos atletas. Do que eu estou falando? Você precisa treinar um pensamento diferente todos os dias. Porque se o seu cérebro te trouxe até aqui com uma forma de pensar, você precisa todos os dias treinar de alguma maneira do que eu estou falando. Para de procrastinar o conhecimento. Porque é só o conhecimento que te gera o autoconhecimento e esta confiança para tomar decisões só vem com o autoconhecimento. O autoconhecimento que vai te garantir tempo para o autocuidado, e o autocuidado eu estou falando do básico, que é o cérebro primitivo, dormir bem, higiene e alimentação. Como a gente está abrindo mão dessas três coisas simples e primitivas, o cérebro primitivo, o intelectual está sendo prejudicado. Então a minha saúde mental está sendo prejudicada porque, como sou muito poderosa e Mulher Maravilha, não preciso dormir, não preciso descansar, depois eu tiro férias. Não existe. Então nós só vamos ter um casamento que, para ter um equilíbrio dinâmico, nós vamos ter que negociar. Não pensem que eu e o papai financeiro não temos negociações. Não temos mais discussões. Não temos mais. Desde que a gente entendeu que nessa nossa jornada, a negociação é fundamental. Sim, acabou. Mentira. Meu amor, tudo que você quiser. Mentira. Gente, vamos lá. A negociação, ela sempre ganha. Treino é todo dia e casamento significa equilíbrio dinâmico. Um cede, negocia e assim é com a saúde financeira e a saúde mental. O que eu não posso é cair na cilada de achar que posso rodar com o carro sem combustível por 100 quilômetros. Não vai dar. Ou passar no sinal vermelho. Ou passar no farol vermelho. É uma escolha sua. Não, gente, dá uma paradinha, espera o farol abrir e você vai. Opa, então não é pra parar, fazer sabático, ir pro pico da montanha, não. Vira hippie. Aqui, ó, cérebro primitivo, você tá dormindo bem? Então, mensagem final, você tá dormindo bem? Tá se alimentando bem? Tá fazendo sua higiene bem ou tá correndo de um lado pro outro? Eu hoje, quando falo de treino, significa o seguinte, e o Thiago tá aqui, pode me desmentir. Eu trabalho bastante. Mas dá o meu horário de dormir, acabou. Eu vou dormir. Nossa, mas pode ser o Papa. Obrigada, Papa. Eu já sei hoje o que é inegociável. Então, deixo essa mensagem. Se você estiver abrindo mão do seu cérebro primitivo, do que é essencial para a sua saúde, vai faltar dinheiro, vai faltar tudo mesmo. A minha mensagem para quem está assistindo, eu acho que é o seguinte, esse tema é complexo, é profundo. É lindo. Seria impossível cobrir ele em 1 hora. A gente precisaria, acho que, de 40 horas para começar. A gente volta. Conhecimento A gente volta. Vambora. Então, eu acho que quem está assistindo tem que pensar o seguinte, se ela entende que isso é importante, e eu acho que todo mundo que é aberto ao conhecimento vai dizer, esses são temas relevantes, a pessoa precisa realmente se educar e se informar. E aí, eu acho que o ponto de partida, talvez esse episódio seja um estímulo, e aí é onde eu emendo.
como que acompanha o trabalho de vocês? Porque eu acho que é aí que é o começo, né? Quero me informar, quero me educar, quero melhorar, quero estar atento a esse tema. Ouvir pessoas que têm conhecimento para transferir, né? Então, onde vocês são encontrados? Você, Isabela. @Isabela Camargo Real, no Instagram, no Twitter, né? E o meu livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, terceira edição, prefácio do Cortella. Tem aqui mais um monte de gente que eu sei que vocês vão gostar para nos ajudar a fazer as pazes com o tempo. E também agradecer imensamente o convite, estar com vocês aqui, né, com a Bela, nesse cenário maravilhoso e discutindo um tema tão importante, que a gente sabe que está no começo e tem muito o que fazer. Então voltamos aqui sem problema nenhum. Né? A gente volta, Manhattan. Não tem problema com Manhattan. Será um esforço ruim. Não será um esforço ruim, mas temos muito o que fazer e estudar e compartilhar. Primeiro nível é o nível de consciência. Lá nos anos 40, nos anos 50, a gente via propaganda de cigarro feita por médicos, por crianças, porque elas não tinham a consciência de que o cigarro fazia mal para a saúde. Depois, quando essa consciência começou a acontecer, as pessoas começaram a entender, poxa, tá bom, eu posso fumar, mas isso faz mal para as pessoas, comprovadamente. A decisão muda, percebe? Quando você sabe a consequência, a decisão muda. Quando a gente levanta essa bola, sem dar todas as respostas, discutindo mesmo, porque tem a complexidade, né? Tem a opinião, tem a visão, que são diferentes. Temos que abraçar essas diferenças e essa complexidade para proporcionar para as pessoas a possibilidade de reflexão, que é o que eu trago aqui no meu livro, Emoções Financeiras, que eu lancei recentemente. É um guia para transformar sua relação com o dinheiro em liberdade. O Abílio Diniz foi muito gentil, fez o prefácio do livro. Eu tenho um curso que eu fiz com o Abílio também, uma parceria da XP com o Plenai, que fala sobre longevidade. Olha que legal. Fala sobre longevidade. Eu sou professor do pilar financeiro, da longevidade financeira, que é uma construção de longo prazo. Não é o hoje, não é o agora, não é um enriquecer por enriquecer, não é ter milhões agora. É você construir uma vida financeira próspera, porque essa prosperidade vai ser a prosperidade da sua família, das suas coisas, da sua vida, né, de quem está próximo de você, se você tem ou não tem filhos, ou é casado ou solteiro, não importa, da sua família, de quem está próximo de você. E aí, nesse livro, eu trago ferramentas práticas para qualquer pessoa conseguir acessar isso daqui e entender que é um caminho a ser construído, um caminho muito próspero, mas precisa dar o próximo passo, ter a consciência, mas também se aprofundar. Então, quem quiser me acessar no Papai Financeiro, que é o meu Instagram, Papai Financeiro, tem lá o livro, inclusive, se quiser. Se quiser com a chavinha, que eu já presenteei aqui os dois, com a chavinha, que é o amuleto, né, que a Isabela também está usando. Bom, é um amuleto simbólico, mas eu acredito muito no poder dos amuletos, né? Então a gente carrega com a gente a intenção. A intenção ela é muito importante. E, bom, acho que essa é a nossa proposta e estamos à disposição para impactar aí as pessoas com esse assunto. Vai ser difícil se você quiser continuar pensando que vai ser difícil. Perfeito. Ah, mas isso é difícil. Uai, treina. Tudo que é difícil precisa de treino. Sem dúvida, concordo 100%. Com os pensamentos é a mesma coisa. Se eu pensar que casar emoções financeiras com pazes no tempo e ser uma pessoa bem-sucedida é difícil, vai ser difícil. Ok, uma decisão sua. Nós tomamos 35 mil decisões por dia. Essa é uma delas. Danilo, suas considerações, onde as pessoas te encontram? Você que não é um dos mais ativos na mídia, na rede social. É um cara ativo, né? Super exposto. O Danilo não tinha nem Instagram até pouco tempo. Eu que falei para ele, não, você tem que ter um Instagram. Ele não tem nada postado, mas tá no lá. Instagram só falando para ir para o Twitter, né? Que é o Rational, o underscore ali, IM de Investment Management. Cheio de coisas sobre investimentos que eu dei para as pessoas acessarem depois de fazer toda essa lição de casa, né? Ou seja, que é você casar a sua parte mental junto com a sua parte financeira, no caso de vocês, casamento de fato, olha que interessante. E depois de ter feito esse exercício, ter sucesso nisso, estar estável, aí vai lá e entra no meu Twitter para ver um monte de gráfico complicado, coisa para a parte de investimento. Maravilha. Eu que gostaria de agradecer muito a participação de todos, agradecer quem também nos assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é um assunto, é um início
de um processo, que esse episódio sirva de um estímulo. Deixar também os meus contatos, basicamente @Bruno Corano, em todas as redes sociais. Eu posto muita coisa sobre negócios, desenvolvimento pessoal, investimentos, carreira. A ideia desse programa e desse videocast é auxiliar as pessoas a se desenvolverem em várias áreas da vida delas. Para quem ainda não segue o canal do Wall Street Cast, não esquece aí de acionar o sininho, ativar as notificações e também acompanhar o Wall Street Cast na rede social. Muito obrigado e até o próximo episódio.